Olá, eu me chamo Julia Borsato e essa aqui é a apresentação do projeto final da disciplina de Eletrônica e Automação do Grupo 8. O problema que foi trazido para a gente resolver é para realizar o monitoramento ambiental em tempo real com os dados de temperatura, umidade relativa do ar e pressão, que aí assim a gente consegue ajudar a tomar medidas preventivas de acordo com as condições do ambiente e o propósito que a gente está coletando esses dados. Para resolver esse problema, a gente montou um protótipo usando a placa Node e o sensor para monitorar o ambiente, mostrando em tempo real os dados de umidade, temperatura e pressão. A gente vai mostrar mais à frente como que ficou o nosso sistema e como que o código funcionou para a retirada de dados e montagem dele na nuvem. Também para saber o custo do nosso projeto, né, considerando todos os materiais que a gente usou, a quantidade e o valor de mercado, que a gente procurou a maioria no Mercado Livre, apesar de ter sido disponibilizado pela gente na disciplina, para a gente saber quanto que seria o custo desse projeto. A gente usou um protoboard, dois cabos para ligar o protoboard no sensor de temperatura e as horas dedicadas, que foram 48 horas de coleta de dados e 12 horas montando a apresentação, o relatório e entregando esse trabalho feito, né? Utilizamos uma média para essas horas dedicadas de acordo com um técnico de engenharia, que somos estudantes de engenharia, e o valor total que a gente teria que disponibilizar para fazer essa coleta de dados também, a passagem dele, a análise dele, foi de R$ 6.074,91. Boa noite, professor. Eu sou o Hugo. Queria começar aqui falando sobre que eu não tô com câmera, eu tô fazendo pelo meu computador agora, eu não tenho notebook, meu computador ele é de mesa, então eu não tenho essa câmera. Mas qualquer coisa, você pode vir falar comigo, mandar um comentário no Classroom lá que eu falo com você. Mas eu vou falar aqui sobre o fluxograma, que tudo se inicia quando o sistema é ligado, onde ele vai executar o setup, que vai iniciar o sensor BME 280 e iniciar uma conexão Wi-Fi. Em seguida, é executado o loop, que vai repetir a lógica principal do código, que é essa aqui também pintada de azul, na mesma cor que o loop. Em seguida, entrando na lógica principal, é executada a função ler sensor, que faz com que o sensor ele leia os dados de temperatura, umidade e pressão. Em seguida, é executada a função mostrar em forma, que vai exibir os resultados no monitor serial e vai verificar se a conexão Wi-Fi está ativa. Se ela não estiver ativa, ela vai chamar a função conectar a rede Wi-Fi, que vai tentar uma nova conexão. E se conectada, ela vai executar a última função, que é o enviar informações, que ela vai preparar os dados para o envio e fazer a requisição HTTP ao ThinkSpeak. Esse aqui é o circuito que a gente utiliza no nosso trabalho. E agora também vou falar um pouco sobre os comandos importantes que a gente se definiu. Começando pela biblioteca ESP266 Wi-Fi, que ela permite que o Node MCU se conecte a uma rede Wi-Fi, e a Wi-Fi ela permite que o Node MCU converse com o sensor, fazendo com que o Node MCU ele envie e receba informações do sensor. Depois a gente definiu o BME 280, esse comando inteiro aqui, que na verdade ele está definindo o endereço do sensor na conversação I2C. Em seguida, o próximo comando que a gente definiu aqui é o Wi-Fi Begin, que é onde ele inicia a conexão do Node MCU com uma rede Wi-Fi. E depois a gente também selecionou o comando Client Connect, que ele abre uma conexão com o servidor do ThinkSpeak no endereço HTTP, que no nosso caso foi na porta 80. Depois a gente definiu também o comando milhas, que na verdade ele vai definir no intervalo de tempo em quanto tempo ele vai enviar respostas para o ThinkSpeak. E por último, os comandos do sensor de leitura de temperatura, de umidade, de pressão. Bom, dando sequência, falar um pouco sobre o nosso projeto, né? Inicialmente a gente consegue ver no vídeo a placa que foi utilizada, né? O Arduino que foi utilizado, o sensor utilizado para captação de dados. A gente consegue ver que inicialmente eu mostro no vídeo ele conectado à fonte de energia, que no caso é o notebook, né? Que foi usado inicialmente para fazer o teste do funcionamento do sensor, para ver se estava recebendo os dados. E aí, dando sequência no vídeo, eu mostro tanto o gráfico, né, que é formado a partir do envio, né, e da coleta de dados, né,
tanto o gráfico de temperatura, pressão e umidade relativa do ar. Então, esses 3 dados são gerados a partir do sensor, né, que faz a captação desses dados e gera os gráficos, né, manda os dados e gera os gráficos para o ThinkSpeak, e aí a gente consegue fazer o projeto. Bom, trazendo os desafios encontrados, né, ao longo do projeto, o primeiro e o que toma mais tempo, com certeza, foi a instalação do sensor e a configuração dele. Tem um passo a passo, tudo certinho, mas eu achei que poderia ser, né, um passo a passo um pouco mais, não sei, um pouco mais especificado para cada momento, porque achei que tinha algumas informações, né, na instalação, na configuração dos sensores que estavam muito juntos, porque é um passo a passo junto, né, mas que trouxe um pouco de desafio até no entendimento de como seria a sequência, a configuração, a instalação do sensor. E aí, o segundo e o terceiro desafio, eu acho que eles estão um pouco ligados, porque para gerar conexão Wi-Fi, né, tinha que ter um código, e aí eu tive dificuldade para entender como é que seria o código, eu tive dificuldade de ligar, né, essa questão do código, conexão Wi-Fi com o envio dos dados. Eu acho que eu tentei umas 3 vezes e aí só consegui na quarta, e obviamente a instalação do sensor, né, por eu ter tido dificuldade, eu acredito que também tenha sido um fator que me deu também um desafio na hora de fazer a conexão Wi-Fi e o envio dos dados. Então, acredito que os maiores desafios do trabalho foram esses 3 e, obviamente, todos ligados, né? A dificuldade na instalação e na configuração do sensor, dificuldade na conexão do Wi-Fi por conta do código que tinha que ser criado, e aí a dificuldade do envio e do recebimento dos dados, porque em algum desses processos foi feito de forma errada, e aí, no final, dava errado no envio dos dados. Então, esses foram os maiores desafios. Boa noite, professor, tudo bem? Eu sou o Bruno, e falando de uma forma mais conclusiva, apesar das dificuldades que nós encontramos com o código, com a conexão, nós conseguimos, né, obter os valores desses parâmetros de temperatura, umidade, pressão, utilizando o código que a gente apresentou aqui hoje. E aí a gente pôde fazer uma comparação entre os valores desses parâmetros que o sensor mediu e os valores que estavam nesses dias que foram monitorados. Então, por exemplo, a gente pôde pegar o valor da umidade que o sensor deu e comparar com o valor da umidade que estava nesse dia. E bateu. A maioria dos valores foram bem parecidos. É claro que alguns valores teve uma oscilação, mas de uma diferença mínima, e a maioria dos valores foram bem iguais. E que bom que deu certo, né? Então, de certa forma, a gente pode concluir que o problema inicial do projeto a gente conseguiu solucionar utilizando a placa, o sensor e o código que a gente apresentou aqui hoje. E agora falando de trabalhos futuros, uma ideia muito interessante que a gente achou legal é o controle inteligente de estufa para monitorar e controlar automaticamente a temperatura, a umidade, a pressão dentro da estufa, né, criando uma condição ideal de forma automática, né, para o cultivo de plantas, o cultivo indoor. Então a gente pode estar falando de sistematizar utilizando, por exemplo, uma ventilação ou um aquecedor para fazer, por exemplo, controlar automaticamente a temperatura para dias mais quentes, dias mais frios. A gente pode estar falando de receber uma notificação quando esses parâmetros eles estão fora do padrão ideal. Então, é uma ideia bem interessante que a gente achou legal colocar. E agora, o que pode ser melhorado a placa ela poderia ter um tipo de armazenamento, né? Alguma forma de associar algum tipo de memória para se tiver algum problema, caiu a internet ou teve alguma falha, né? A gente não perca todo o processo, né? Não tem que revisar tudo e consiga, né, recuperar esses dados para poder utilizar e continuar o processo, né? Então, é uma ideia, uma alternativa bem interessante que eu acho que poderia ser melhorado. E esse foi o nosso trabalho, o projeto final.